palavra de eternidade. Hoje meditaremos no dia 7 de fevereiro, Marcos 7, do 1 ao 13. Vamos ler todos juntos? Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vós apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que, da minha parte, te pudesse ser útil, é corbã, isto é oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor do seu pai ou da sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Senhor, Ele vem nos falar através desse Evangelho de São Marcos sobre a nossa postura, sobre as nossas atitudes diante de Deus. Muitas vezes não adianta a gente querer colocar para Deus a nossa vontade. Muitas vezes a gente quer colocar a nossa vontade, o nosso querer, quer fazer do nosso jeito, como que acontecia aqui com os escribas, os fariseus. Os fariseus, eles estavam ali observando Jesus e observando os discípulos do Senhor. E ali eles viram que os discípulos, eles não lavavam as mãos para comer. E eles questionam a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Porque os escribas e os fariseus, eles tinham todo um costume, toda uma tradição de sempre lavarem as mãos antes das refeições. Quando eles vinham da rua, tinha todo um preceito, Quando eles voltavam do mercado, eles não comiam sem ter toda uma tradição, Eles seguiam todo um costume, E assim Jesus fala a eles. Como Isaías disse, Isaías tem razão. Hipócritas. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente age assim. A gente quer impor, quer colocar para o outro a nossa vontade. Aquilo que muitas vezes criamos e imaginamos ser melhor. Mas somente o Senhor sabe o que é melhor. Somente o Senhor sabe o que é melhor para nós.
E assim o Senhor Jesus vem nos ensinar que devemos fazer a vontade do Senhor, viver conforme os seus mandamentos e não conforme a vontade dos homens, mas sim conforme as leis de Deus, conforme aquilo que o Senhor nos ensinou, amando uns aos outros, perdoando. E assim o Senhor hoje nos chama, nesta reflexão, a termos uma vida digna de um cristão, não sendo hipócrita, falando uma coisa, vivendo outra, mas sendo verdadeiro com aquilo que temos dentro de nós, porque o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso coração. Que hoje o Senhor abençoe o seu dia e que esse dia transcorra na linda paz do Senhor. Tenha um bom dia.